Saudações, eu sou o Mago Yobal e hoje vou estar dando início a uma série de estudos sobre o triângulo de manifestação dentro da Goétia luciferiana. Do que realmente se trata essa forma geométrica? Qual a sua importância, sua origem, enfim. Antes de dar início, é importante fazer uma breve introdução sobre a questão da importância desse tipo de conhecimento. Primeiro, é que toda manifestação espiritual, ela exige forma antes do nome, antes de um selo, antes de uma evocação. Existe uma necessidade fundamental de criar um campo onde aquilo que é informe possa assumir uma linguagem. E o triângulo de manifestação nasce justamente dessa exigência. Historicamente, ele não vai surgir como um instrumento de ameaça ou confinamento, mas uma matriz de expressão de espíritos, daimons, inteligências e forças que não se manifestam plenamente em espaços ambíguos. Elas requerem uma delimitação, não para serem limitadas, mas para se tornar compreensíveis. O que o triângulo realmente oferece, então, é uma estrutura. Então, fora da forma adequada, a manifestação ela se dispersa. Dentro dela, se torna foco. Então, este vídeo, essa aula, ela parte de um princípio simples e inegociável. O espírito, ele não responde à autoridade moral, mas à coerência do campo ritual. Por isso, o triângulo de manifestação, ele vai ser tratado aqui como uma tecnologia mágica completa, dotada de geometria funcional e de polaridade direcional, de lógica elemental e aplicação prática conforme o objetivo do trabalho. Então, a abordagem adotada por mim é uma abordagem luciferiana, porque ela reconhece o operador, no caso o mago, como centro ativo da operação e não como um servo ou um suplicante. Dito isso, vamos dar início de fato ao conteúdo e objetivo dessa série, que é falar um pouco sobre a história e origem do triângulo de manifestação. Então, o triângulo de manifestação, ele não nasce como um instrumento ritual isolado, tampouco como uma invenção tardia da magia cerimonial medieval. A sua origem, ela remonta muito mais tempo e de forma profunda e estrutural. Ele vai surgir no ponto exato de que o ser humano vai começar a reconhecer padrões na realidade invisível e vai tentar criar um meio estável para que o invisível possa se tornar presente, observável e comunicável. Antes de qualquer grimório, antes de Salomão, antes da distinção entre religião, magia e filosofia, o triângulo não ele já existia como uma forma arquetípica de manifestação. Ele não é apenas um símbolo, é uma lei geométrica da existência. Exemplo, 2 pontos, eles vão criar o quê? Uma linha, algo transitório que depende de tensão. 3 pontos cria plano, área e sustentação. Ou seja, o triângulo é a primeira forma fechada, é a menor estrutura capaz de manter existência própria no espaço. Então, essa verdade geométrica, embora simples, foi compreendida de forma intuitiva por civilizações mais antigas, como um princípio metafísico. Nada pode se manifestar plenamente sem uma estrutura tríplice. Por essa razão, o triângulo ele vai se tornar, desde tempos imemoriais, o símbolo do nascimento do invisível no visível, da organização do caos, da fixação, da força e forma. Então, as culturas arcaicas
Lá elas não faziam distinção de ciência de espiritualidade. Então a observação do céu, dos ciclos lunares, da alternância entre luz e escuridão, das estações e do próprio corpo humano revelava padrões que eram recorrentes. Então esses padrões eram traduzidos em formas de geometria sagrada, e entre todas elas o triângulo ocupava um lugar central. Então ele representava os 3 estados fundamentais da existência: céu, terra, submundo, nascimento, vida, morte, espírito, alma e corpo. É interessante que as cosmogonias mais antigas, a criação nunca vai ser apresentada de forma binária. Ela sempre ocorre em tríades. Exemplo, no Egito temos Osíris, Ísis e Horus, que sustentam a ordem no mundo. Já na Índia, Brahma, Vishnu e Shiva, que representam criação, preservação e dissolução. Até mesmo no cristianismo, nós temos lá o conceito de um criador tríplice. Enfim, essas representações, essas tríades, não são invenções religiosas arbitrárias, mas representações simbólicas do mesmo princípio estrutural. Os 3, ou seja, o 3 como um número de manifestação. Então é nesse contexto que o triângulo se vai consolidar como uma linguagem universal da criação. Então ele não representa apenas deuses, mas processo pelo qual uma força se torna presente. Onde há triângulo, há estrutura suficiente para que algo invisível seja sustentado. Então no Egito Antigo, essa compreensão atinge uma sofisticação sem precedentes. As pirâmides não são túmulos no sentido simples, mas triângulos fixados na matéria, orientados com precisão astronômica. Elas funcionavam como máquinas espirituais capazes de estabilizar a consciência do faraó entre os mundos. Então cada face triangular expressava um eixo de acessão convergindo para um ponto superior, a apoteose. Então rituais egípcios, eles utilizavam disposições em forma de triângulo, de tochas, objetos, símbolos, de palavras de poder, garantindo que a força espiritual tivesse um campo definido onde se manifestar. Então, aqui vai surgir um princípio fundamental que vai atravessar toda a história da magia. A palavra invoca, mas a forma sustenta. Então, sem forma, a força se dispersa. Sem estrutura, a entidade não permanece. Então, na Mesopotâmia antiga, esse princípio assume um caráter ainda mais operativo. Textos acadianos, sumérios e assírios vão descrever práticas em que o mago já delimitava espaços específicos no solo para obrigar espíritos, demônios e forças errantes a se apresentarem sem atravessar o espaço do operador. Então já vai existir aqui, nesse período, uma distinção clara entre o espaço de proteção e o espaço de manifestação. Então o círculo vai passar a representar autoridade, domínio e separação. E vai ressaltar aqui que o círculo mágico dentro de ritos luciferianos não tem a função de proteção. Então o triângulo, por sua vez, vai se tornar um lugar nomeado, o local onde o espírito é compelido a comparecer. Então, para a tradição da Mesopotâmia, nenhum espírito podia agir plenamente sem 3 elementos: um nome, um selo e um lugar. Então, o triângulo ele vai cumprir exatamente essa função. Ele concede lugar àquilo que não possui corpo. Já na Grécia, essa compreensão vai se aprofundar de forma filosófica. Exemplo, Pitágoras e sua escola vão entender os números como entidades vivas, portadoras de qualidades metafísicas. Então o número 3 era considerado o primeiro número completo, a síntese entre unidade e dualidade. Então o triângulo equilátero representava a harmonia perfeita, o equilíbrio absoluto entre forças opostas. Então é também na Grécia que vai surgir o conceito de daimon,
como um intermediário entre deuses e homens. Então, práticas teúrgicas posteriores vai descrever disposições triangulares de luz, incenso e símbolos para favorecer a manifestação consciente desses intermediários espirituais. Então, o triângulo ele vai deixar de ser apenas uma contenção, mas vai se tornar uma interface, um ponto de contato entre consciência humana e realidade espiritual. Dito isso, é apenas durante a Idade Média que o triângulo de manifestação vai se sistematizar de forma definitiva como um instrumento mágico. E isso vai aparecer no Grimório A Cravícula de Salomão, o Asgoetia, que deixa claro que o espírito não deve aparecer no ciclo do mago, mas em um espaço separado, consagrado e delimitado. Então o triângulo passa a conter nomes, selos, palavras, poder e símbolos de autoridade. Então nesse momento histórico é que o triângulo vai assumir de forma oficial a forma clássica de ser um local de comparecimento, de manifestação, de comunicação da entidade evocada. Então mantendo o operador em segurança e sob domínio da operação. Durante o Renascimento, a magia cerimonial vai ficar mais refinada, ainda mais esse conceito, né? Então ele vai integrar a astrologia, cores, horas planetárias e correspondências simbólicas. Então o triângulo ele vai não é mais apenas um espaço de contenção, mas agora um campo de ressonância. Então capaz de adaptar-se à natureza específica da entidade que vai ser convocada. Aí quando a gente chega no ocultismo moderno e posteriormente o luciferianismo, vai ocorrer uma ruptura filosófica muito séria. O triângulo ele vai deixar de ser visto exclusivamente como um instrumento de submissão espiritual. Ele passa a ser compreendido como um espelho da psique, um portal simbólico onde arquétipos, inteligências e forças inconscientes se densificam, ficam densas. Na abordagem luciferiana, o espírito não é apenas obrigado a aparecer, ele é reconhecido como consciência autônoma ou como uma projeção inteligível de forças profundas do ser. Então, o triângulo de manifestação ele torna-se assim um espaço de diálogo, pacto, espelhamento e transformação. Ele continua sendo estrutura, limite e campo, mas ganha agora também uma função, como tecnologia de autoconhecimento e poder. Então, dessa forma, a história do triângulo de manifestação ela não é linear, ela é espiral. Então, ela atravessa a humanidade desde a observação primitiva do cosmos até práticas mágicas contemporâneas, mantendo sempre a mesma função essencial: dar forma ao invisível, conceder lugar ao que não tem corpo e permitir que a vontade consciente interaja com as forças ocultas da existência. Então aqui a gente encerra esse primeiro vídeo, e no próximo vamos abordar a natureza mágica do triângulo de manifestação. Se gostou, curte, se inscreve no canal, compartilha e até a próxima. Saudações.